Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense para você, tá? Vem comigo porque já saiu, meu amigo, o Fluminense já embarcou rumo à Venezuela para estrear na Libertadores da América e neste vídeo aqui nós vamos trazer quem viajou e, claro, estará à disposição do Zubeldia, tá? E também muitas outras coisas sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Onde eu só quero entender o que os outros clubes precisam fazer para poder ser campeão. Porque tem que jogar contra o Palmeiras, que tem uma grande equipe, mas tem que jogar também contra a arbitragem, que também prejudica, beneficia uns, prejudica outros, o que é um para uma coisa, para o outro não é. A gente vai trazer tudo isso aqui, essa grande dificuldade que existe os times brasileiros em poder disputar os títulos por causa da arbitragem. Arrebenta no like. Arrebenta esse like aí, arrebenta esse like. Clique no gostei. Começando a semana com tudo. E sim, me fizeram concordar com o Mauro César. Vocês estão de brincadeira. Agora, meu amigo, eu olho pro Mauro César aqui, eu tenho que concordar com ele. Olha o que está acontecendo com o nosso país, senhoras e senhores. Eu tô aqui, né, no Gosto Brasileiro e o Mauro César falou isso aqui, ó. Verdade. E também lá no meu canal falei bastante sobre isso. Não houve pênalti para o São Paulo, não houve falta para anular o gol do Fluminense, não houve pênalti para o Flamengo e houve falta do segundo gol do Palmeiras. Só para tu ter ideia, o que o Mauro tá falando aqui, que a arbitragem em si, basicamente, definiu isso aqui, ó. A tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, né? Deu um pênalti, né, pro Palmeiras, aí teve pênalti pro São Paulo, né? Não foi? Ó, não houve pênalti para o São Paulo e deram. Não houve falta para anular o gol do Fluminense e anularam. Então, era para o Fluminense estar aqui com 22 pontos, né? Aí deram um pênalti para o São Paulo. Aí deram um pênalti para o Flamengo, se eu não me engano, foi aquele em cima do Arrascaeta, eu não consegui ver o jogo, né? Que também não era. Aí aqui, e houve falta no segundo gol do Palmeiras, que não eram para ter vencido o jogo, que não era para estar com 25 pontos. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para você, no futebol brasileiro, o que determina o campeão não já foi tempo que era os times, montagem de elenco, estratégia, trabalho do treinador, trabalho da comissão, trabalho da diretoria, do scout. Não, hoje quem está definindo o campeonato é a arbitragem. E aqui eu não estou falando que a arbitragem é tendenciosa para uns e para outros não. Eu até acho que a arbitragem funciona diferente quando se trata de Flamengo, quando se trata de Palmeiras, porque eu vejo, né? Eu tenho essa alusão, me parece, it seems, né? Acho, porém, o pior não é isso, apesar de ser bem ruim e injusto. Mas o pior é a falta de critério, que se encaixa no que eu tô falando, né? Não tô aqui falando que o Palmeiras comprou a arbitragem, ou o Flamengo comprou a arbitragem, ou o Corinthians comprou a arbitragem. Não tô falando isso. Eu quero dizer que a falta de critério na arbitragem brasileira faz com que alguns times sejam beneficiados e outros não. Vou dar um exemplo. O lance que anularam o gol do Fluminense, né? O lance que anularam o gol do Fluminense, eles não deram a falta no Palmeiras. Ponto. Uma coisa aconteceu num dia e na outra aconteceu do outro. Por que para o Fluminense é falta e no caso anula o gol e por que para o Palmeiras não é? Essa é a minha questão. Por que escolhem? Então a falta de critério é o que faz o futebol brasileiro, da arbitragem, é o que faz o futebol brasileiro perder o interesse. A verdade é essa. Poxa, você... Não, Thiago, mas existe interesse, milhões de espectadores, milhões de torcedores torcendo para os seus times e tal. Tá, mas poderia ser bem melhor. Bem melhor. Porque a arbitragem, ela escolhe lados. Uma coisa num dia no outro dia a mesma coisa já não é mais. Então, assim, não tem como se preparar para isso. Não tem como os jogadores pensarem nisso. Não tem como o campeonato se adaptar a isso, né? Porque quando acontece com um determinado time, a mesma coisa e quando acontece com outro, não é. Me explique. Por quê? Por quê? E por que o árbitro que erra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes
contra o Flu, ele continua apitando os jogos do Fluminense 1, 2, 3, 4, 5. Por que que ninguém interrompe e fala, cara, esse cara já errou com a gente 1 milhão de vezes. O Klein é uma dessas pessoas, o Klaus é outra dessas pessoas, o Daron, que é uma dessas pessoas. São árbitros que, quando apitam jogos do Fluminense, tem um critério totalmente inexistente, ou não tem critério, né? Aí eu tenho que concordar com o Mauro que ele tá certo. E hoje, se tu pega a rodada do Brasileirão, foi totalmente construída por causa da arbitragem. O Fluminense poderia ter vencido o jogo. Tu imagina, o Fluminense faz o gol lá no comecinho com o Serna, joga mais tranquilo, Corinthians tendo que sair, Fluminense com mais tempo sem ter o Otávio pra atrapalhar. Cara, poderia ter sido um jogo totalmente diferente. Nunca vamos saber, porque a arbitragem anulou um gol que não era pra ser anulado. E no outro dia, outra arbitragem, não foi, não empurrou não. Não, Gustavo, não empurrou não. No jogo do Palmeiras, não empurrou não. É difícil, gente. É choro. Não, cara, é protesto. Tem que ser protestado, porque o campeonato é bom, os times são bons, os caras têm elenco bom pra caramba. Deixa os jogadores decidirem dentro de campo. A arbitragem tem que parar de ser protagonista. O protagonismo tem que ser dos jogadores, dos times, dos elencos. A arbitragem tem que nem ser vista, mas hoje parece que é moda ser árbitro. O árbitro, ele acha que é popstar. O árbitro acha que é o Michael Jackson da parada. Então, assim, é o árbitro andando como se fosse um jogador famoso, eu decido. É isso. Fica complicado. Mas vamos para mais, porque o Fluminense estreia na Libertadores da América, tá? Nós temos esse jogo muito importante amanhã, senhoras e senhores, 7 horas da noite. Nós temos, eu não sei por que, não. Mas a gente tem Fluminense e Deportivo Lagoaíra, né? Então a gente tem ali, no 7 horas, estreia do Fluminense na Libertadores. Vem glória eterna. Vem glória eterna. Chegou a hora da glória eterna novamente, again. Vamos, tricolores. Chegou a hora. Vamos ganhar outra Libertadores, se Deus quiser. Então, estreia do Fluminense, tá? Então a gente tem essa estreia aí. Show de bola, jogo 7 horas. E o Flu já viajou. Meu amigo, o Flu já embarcou. E com isso, a gente tem a lista. Canóbio tá de volta. Fluminense embarca a Venezuela para estrear na Libertadores, se Deus quiser, com 3 pontos, pra gente já sair tranquilão. Pois vem contra o Rivadavia no Maracanã, outra pancada neles, 6 pontos, pra gente ir pra altitude contra o Bolívar. Tranquilo, né? Mas olha só. Quem foi pro jogo? O GE traz a lista aqui pra gente detalhada. Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga. Aqui, galera, 0, né? Samuel Xavier, Guga, René, Guilherme Arana. Aqui também não tem surpresas. A gente tem a volta do Samuel Xavier, que ficou de fora do último jogo para dar uma descansada, e só. Guga jogou como titular e Guilherme Arana jogou como titular contra o Coritiba e o René descansou. René deve retornar ao time titular contra o Lagoaíra. Zagueiros: Milan viajando, pelo menos isso, né? A gente tem o Milan viajando, né? Vai pra lá. Aí tem o Freitas e Gemes, que devem ser os titulares. Aí tem Inácio e Igor Rabelo, que completam o banco, tá? Igor Rabelo. Aí tem Otávio, Hércules, Alisson e Martinelli. Thiago, é porque o Bernal ainda não retornou. Eu espero que seja isso, porque o Otávio não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, tá? Eu espero que ele nem jogue. Eu espero que ou o Hércules ou o Martinelli façam primeiro volante ali o jogo todo. Deus me livre colocar o Otávio, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vamos inventar isso, não. Meio de campo: Lúcio Acosta, Paulo Henrique Ganso e Savarino, tá? Meias aqui também não tem novidades. A novidade é Lúcio voltando, né? Descansou, né? O Lúcio, eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui. Lúcio é um dos jogadores mais técnicos do Fluminense, mas os últimos 2 jogos do Lúcio, ele parecia um pouco cansado, tá, pessoal? Desgastado,
tá bom? Então esse descanso foi importante para ele também, na minha visão. Aí tem o Ganso e o Savarino. No ataque, a gente também não tem surpresa. John Kennedy, né, tá salvando o Fluminense aí, tá metendo muito gol, deve ser o titular. Castilho começa no banco. Aí a gente tem Germancano voltando aí com tudo, né? Agora o terceiro jogo que ele tá indo ser utilizado. Soteldo volta pro banco, né? Após o jogo contra o Curitiba. Perdeu uma chance claríssima. Ô, meu Soteldo, meu filho. Kevin Serna e Canóbio finalmente retornando depois de 2 jogos sem Canóbio. Muito por causa da data FIFA também. Então, assim, Fluminense está indo para a Venezuela com o melhor que tem. Com o mais forte que pode ter para poder garantir uma vitória nessa estreia. Vejo muita gente, não, mas o Deportivo Alagoinha é ruim, não sei o quê. Eles estão invictos, já tem um tempinho. Então a gente precisa ter calma, ter tranquilidade. Libertadores é Libertadores, Copa do Brasil é Copa do Brasil, brasileiro é brasileiro, amor é amor, romance é romance e um lance é um lance, meu amigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu falo isso? É diferente. O time que, como está jogando no Campeonato Brasileiro, e o time que joga a Libertadores, é algo totalmente diferente, com os mesmos jogadores. Thiago, por que isso acontece? Eu não faço ideia. Mas isso acontece. Quantas vezes a gente já viu o time do Flu que jogava pra caramba na Sul-Americana, chegava no Campeonato Brasileiro, era uma tristeza. A gente já viu isso, né? Na própria Copa do Brasil, na própria Libertadores da América. Então, assim, é novidade pra todo mundo. Então, queremos ver como que o Fluminense vai enfrentar o Lagoaíra, vai jogar essa Libertadores. Estou empolgado, estou animado. O Fluminense vem com o melhor que tem. E é isso que a gente quer. Show? Vamos nessa? Galera, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado mais uma vez. E você que chega aqui até o fim do vídeo. Você é importante demais. Alô, arbitragem! Vamos melhorar aí, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Deixa os meninos jogar. Deixa os meninos jogar, por favor. E vão pra cima, porque o Fluminense em busca desse título da Libertadores também. Valeu, gente. Saudações colores. Tamo junto.